Quando um avião está estacionado no solo, as moléculas de ar ricocheteiam na parte superior e inferior das asas em quantidades aproximadamente iguais, ou seja, com pressão igual, e sem força de sustentação. Mas, em movimento, a forma curva das asas e o seu ângulo ligeiramente inclinado significam que as bases das asas se chocam contra mais moléculas de ar do que antes, e se chocam com mais força contra essas moléculas, de modo que a pressão na parte inferior da asa aumenta. Além disso, menos moléculas de ar agora colidem com a parte superior da asa, e aquelas que colidem fazem isso com menos força, em parte porque ela está sendo protegida pelo seu próprio movimento para frente, assim como o fato de correr em direção à chuva mantém as suas costas mais secas, e em outra parte porque um fluxo curvo de ar tem menor pressão no interior da curva, já que as moléculas de ar são lançadas centripetamente para fora. Mas seja quais forem as razões, a pressão na parte superior da asa diminui. Então, com baixa pressão ou menos força para baixo na parte superior, somada à alta pressão ou mais força para cima na parte inferior, e o avião tem sustentação. Muito interessante. Ele faz análise dimensional. O Lobo Carneiro tem um livro absolutamente brilhante também sobre análise dimensional. Então isso aqui é tudo muito bem resolvido. E o livro do Akira Azuma, ele discute também um pouquinho, ele mostra a biologia dos animais, ele mostra a morfologia das penas, o tipo de penas diferentes que existem, as rêmios primárias, que são as penas que ficam localizadas na ponta da asa, são aquelas responsáveis pela sustentação, e várias outras penas, elas têm objetivos diferentes, inclusive de monitorar o escoamento ao redor dos pássaros. Funciona. Ele tem figuras absolutamente interessantes. Eu tinha acabado de comentar sobre as rêmios primárias. Olhem aqui o que acontece com a ponta da asa dos grandes condores, das grandes aves. Eles têm assim estratégias totalmente específicas para aumento de sustentação e redução de arrasto. Bons capítulos também sobre voo batido. Tem bastante coisa interessante. A estratégia de bater de asa dos pássaros é muito diferente. Ele mostra isso a contento, a questão da sustentação, a classificação dos pássaros e a partir de sua natureza morfológica, como é que as estratégias funcionam. A primeira coisa relevante é a questão da sustentação. Vocês veem ali o aerofólio aliado com o escoamento. A sustentação depende de cambagem do aerofólio, porque precisa gerar circulação, e depende do ângulo de ataque. Só que se o ângulo de ataque ficar muito pronunciado, acontece, está vendo ali na figura do meio, uma separação detrimental de escoamento de fluido, a pressão, há uma perda abrupta de sustentação, e o aerofólio, ele entra, hoje em dia a expressão que a gente usa para isso, ele estola, que é um anglicismo, né? É uma palavra que veio do inglês, mas o aerofólio estola e ele perde sustentação abruptamente, portanto o corpo cai. Aqui vocês veem vários pássaros, e essas figuras eu coloquei aí porque as configurações de asas são bastante diferentes. O pássaro que está mais abaixo, está vendo? As rêmios primárias são aquelas penas na ponta das asas. Elas são bem pronunciadas e elas respondem por quase 70%, 80% da sustentação. A coruja, a asa tem que ser muito diferente, porque a coruja, ao contrário do falcão que está ali embaixo, é um pássaro que precisa de uma manobrabilidade enorme para entrar para caça, né? Para entrar no meio das árvores. E o pássaro de cima é um pássaro que a asa é muito curta, ele tem muita flexibilidade e precisa fazer muita força para voar. Então aqui de novo, uma nova figura com diferentes configurações de asa, diferentes configurações morfológicas. E essa figura é interessantíssima, porque ela mostra exatamente um pássaro planando. Olha o que é interessante, ele recolheu aqui o trem de pouso para não bagunçar muito a aerodinâmica. A cauda, juntamente com o corpo, se vocês fizerem aqui um contorno, isso aqui delimita exatamente um aerofólio ideal cambado.
E aqui em cima nas asas, vocês percebem umas pequenas penas levantadas. Essas penas levantam para impedir que haja recirculação de fluido aqui na parte posterior da asa e que o pássaro sofra stall. Essas penas levantadas é algo que na tecnologia não conseguimos reproduzir. Então os pássaros conseguem movimentos de voo que são coisas que a gente não consegue, de novo, tecnologicamente imitar. Essa figura é muito interessante. Eu acho que ela está na contracapa do livro do Anderson, que é o livro sobre a história da aerodinâmica. E aí a taxa de planagem de um planador de alto desempenho está aqui nessa reta que eu estou mostrando, e os melhores pássaros estão nessas linhas tracejadas que vocês estão vendo aí. Tá? Então, as asas são especializadas para o tipo de voo que se deseja, e os grandes voadores, quer dizer, os pássaros que passam no ar em extensão de tempo muito grande, eles são na realidade grandes planadores. Eles não teriam condição de passar tanto tempo no ar, despendendo energia, sem que conseguissem se alimentar. Né? As asas também elas têm uma importância grande, porque as asas, quando o pássaro faz o downstroke, quando ele bate a asa para baixo, essas asas elas têm como se fossem uns ganchos entre elas, que ela fica impermeável, ela não permite passagem do ar. Então, quando a asa está batendo para baixo, essa asa ela é impermeável. No upstroke, quando a asa está sendo batida para cima, esses ganchos eles meio que se abrem e a asa permite que passe ar, ela passa a ser permeável. Então é como se você tivesse uma asa que para baixo ela empurra todo o ar para baixo, a expressão não é bem empurrar porque não é isso que acontece, mas ela é impermeável, e quando ela está sendo batida para cima, ela permite que o ar passe. Isso é uma característica evolutiva também dos pássaros, que não conseguimos reproduzir na tecnologia. Essa animação é bastante interessante, porque ela mostra os 3 tipos de movimento combinados que dão origem ao voo batido. À esquerda aí vocês têm o que é chamado flap, né, que é suspender e baixar a asa. Tem o que é chamado twisting, vocês estão vendo aí agora no meio. E finalmente o folding. O folding é que é importantíssimo, porque no movimento de folding, olha lá, o ângulo de ataque está sendo alterado. Esses 3 movimentos combinados fornecem o movimento que vocês estão vendo na figura inferior. Mas apesar de todo esse brilho criativo, essas construções são sempre aeronaves movidas mecanicamente e qualquer projeto perde na comparação para a asa de uma gaivota. O pássaro é a mais avançada das máquinas voadoras e observá-lo planando ao vento é constatar o que o poeta William Blake uma vez chamou de uma porção de genialidade. The sky